lembrassem que a palavra salvação no original hebraico é Yeshua. E o que nós temos que buscar? Salvação. Quem é o nosso Yeshua? É Jesus. A mesma palavra para salvação é Jesus. Sabe, e não é à toa, sabe que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê no Yeshua, na salvação, não vai perecer. Sabe, nós precisamos lembrar da verdade da palavra de Deus. Você sabe por que muitas pessoas não querem a salvação de Deus? Porque na realidade elas não aceitam a forma que Deus as quer salvar. É interessante. Porque olha, o que Deus falou para eles? Olha, vocês vão cantar. Você imagina que estratégia de batalha é essa? No versículo de número 19, eu vou ler com você aqui. Olha só: dispuseram os levitas dos filhos de coatitas, dos coreitas, a louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Então o que eles dispuseram-se a fazer? A louvar. E eles estavam louvando com voz alta. Eu acho interessante que não era um louvor, sabe, bem manso e suave. Não, era um louvor com a voz alta, era quase gritando, era jubilando. Sabe, experimenta cantar desse jeito, para você ver como que sua alma vai junto. Eles tinham que colocar a alma dentro desse cântico e louvar ao Senhor e exaltar ao Senhor. Tudo que eles fizeram de fato foi isso, foi cantar. Aí você fala assim, mas que estratégia de guerra é essa? Que estratégia de guerra? Irmão, fala a verdade, isso não parece suicídio? Isso parece suicídio. Mas quando a batalha não é sua, você não precisa se preocupar com o seu inimigo. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. E quando eles começaram a louvar, lá no versículo de número 22, vamos ver o versículo de número 22, olha como que diz. Tendo eles começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a louvar ao Senhor, os filhos de Judá, né? Estava lá o rei Josafá, os sacerdotes, os levitas cantando, e eles começaram a cantar. Enquanto eles cantavam, o Senhor acabou com o inimigo. Existe o poder. Eu não vou dizer que existe poder na música, que Deus não ouve música, Deus ouve adoração. Existe poder na sua adoração. Quem crê no Senhor canta louvores em meio às circunstâncias difíceis. Você vai cantar louvores, você vai adorar o Senhor, você vai ver a salvação de Deus na sua vida. Amém? Então, só para a gente recapitular aqui, o Senhor disse, não temas. O Senhor disse, não se assusteis. O Senhor disse que a batalha era dele. Outra coisa que o Senhor disse, e eu acho isso aqui muito poderoso, só que agora está no versículo de número 17, vamos lá no versículo de número 17, ele diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. A quarta palavra é tomai posição. O que é tomar posição? Tomar posição é você decidir o lado aonde você está. Muitas pessoas acham que a fé pode acontecer sem ela tomar posição. Isso não funciona assim. Irmão, para que a bênção aconteça na sua vida, você tem que se posicionar.
Você pode ver na vida de vários homens de Deus. Sabe, Davi teve que ir e guerrear contra Golias. Na vida de Abraão, Abraão conseguiu completar o seu chamado quando ele ofereceu o seu filho no altar. Deus falou: olha, eu quero Isaac para mim. Ele teve que se posicionar em fé. Josué teve que se posicionar em fé. Você vai ver que vários homens de Deus que foram chamados, Deus falou: olha, se posicione, mesmo que seja uma coisa que você não tenha condições. É necessário um posicionamento. Para que Jesus fizesse a multiplicação, alguém teve que se posicionar e fazer a oferta lá de alguns pães e peixes. Então o posicionamento é fundamental para que o milagre venha. Muitas pessoas querem ser neutras, muitas pessoas querem ser passivas. O que é passividade? Passividade não é esperar em Deus, não. Passividade é deixar acontecer. Você sabe o que é esperar em Deus? É alguém que você fala assim, um exemplo, né, para a mulher: e aí, irmã, como que está o seu esposo? Ah, pastor, eu estou orando por ele, eu creio que Deus vai tocar na vida dele, ele vai se converter. Isso é esperar em Deus, amém? Agora, você quer ver o que é passividade? E aí, minha irmã, como que está o seu esposo? Ah, pastor, eu já desisti. Se Deus quiser fazer, Deus vai fazer. Não, isso não é esperar. Isso é passividade. É aceitar a vida do jeito que ela é. Não aceite, se posicione pela sua fé, gere um clima de oração, gere um clima de vitória na sua casa, ore pelos seus filhos, coloque louvores, cante com força, adore ao Senhor nesse momento, porque é o seu posicionamento espiritual que chama o milagre do Senhor sobre a sua casa. Sabe, a palavra do Senhor, ela com certeza, ela não depende do homem, mas se nós cremos, nós agimos. Quando você crê, você dá passos em direção àquilo que você crê. E aqui vem a quinta palavra. Qual foi a quinta palavra? Ainda no versículo de número 17, ele disse: tomai posição, e ele disse também o que? Ficai parado. E eu tive meditando nessa questão de ficar parado. O que é ficar parado nesse contexto? Ficar parado aqui não é uma questão só de local, mas é uma questão de você entender que Deus te deu uma posição, Deus te deu um local, e você não pode sair daquele local que Deus falou para você estar. E é isso que o inimigo faz. O inimigo fica questionando o que Deus já fez na sua vida, ele fica tentando puxar você para o velho homem de novo, ele fica tentando puxar você para a velha vida novamente, e você tem que falar assim: olha, Satanás, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, eu não aceito mais aquela luta, eu sou um homem de Deus, eu fui escolhido, eu sou amado, eu fui chamado pelo Senhor, eu aceito essa posição de filho de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Você tem que crer nisso. Sabe, eu vejo que quando Deus fala: olha, a peleja não é com você, mas eu quero que você se posicione, é necessário que você persevere em crer. Lá em Efésios 6, versículo de número 13, diz assim: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, nós ficarmos parados dizemos assim: eu creio que Deus me chamou e que eu sou vitorioso. Sabe, só crê na vitória aquele que decide permitir a atuação de Deus na sua vida.
Imagina aquela mulher que o profeta chegou para ela assim e falou: olha, o que você tem para comer? Ela disse: olha, eu só tenho um bocado de farinha e é o que eu tenho. Vou fazer um bolo, nós vamos comer, vamos morrer. Eu e meu filho, nós vamos morrer. E o profeta falou assim: não, vocês não vão morrer, não vai acontecer nada disso, mas você vai fazer primeiro o bolo e trazer para mim e eu vou comer. E depois disso não vai faltar para você. Já pensou, irmão? Que testemunho, que luta, sabe, que fé linda a pessoa conseguir crer dessa forma. Ela foi, fez o bolo, deu para o profeta, e a Bíblia diz que não faltou farinha. Ela virou uma empresária, porque tinha para ela, tinha para vender, não faltou. Enquanto houve necessidade, não faltou para ela. Sabe o que isso fala? Isso fala de posicionamento, de ouvir a palavra, crer e praticar a palavra e ficar ali. Creia, meu irmão e minha irmã, creia que a sua semente brotará e que você irá colher. Creia que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que disse para você. Creia, permaneça, fique no seu lugar da vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos. Romanos 8, versículo de número 37, ela fala que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas quando ela fala isso, ela está falando porque você permanece em Cristo, então o diabo não pode te resistir. Isso é crer. We see His love and mercy. I see His love and